Olá pessoal, tudo bem? Os últimos assuntos que abordamos na recapitulação foram os problemas econômicos fundamentais, tecendo comentários sobre a escassez e as necessidades econômicas. Já a aula de hoje vai tratar da parte prática, uma das partes práticas dos nossos estudos. Vai ser a curva ou fronteira de possibilidade de produção. É um gráfico que mostra a combinação de bens que o indivíduo, empresa ou economia é capaz de produzir. A curva ou fronteira de possibilidade de produção, a tão decantada CPP, é um conceito teórico com o qual se ilustra como a questão da escassez impõe um limite à capacidade produtiva da sociedade, que terá de fazer escolha entre alternativas de produção. Daí nós temos que apresentar o custo de oportunidade. O que significa o custo de oportunidade? Quando um bem é escasso, a opção de usá-lo de um modo significa desistir de usá-lo de outro. Daí surge o nosso tão decantado custo de oportunidade, que é o grau de sacrifício de uma sociedade ao aumentar a produção de um bem em termos de produção sacrificada de outro bem. Como exemplo, meus jovens, nós temos aqui 3 características que vou demonstrar para vocês. A primeira, quando o gráfico demonstra que não alcançou a curva de possibilidade de produção, que é essa área aqui, está demonstrando um desemprego que demonstra uma capacidade ociosa, que vai até o ponto W, fechando a curva que é essa CPP, curva fronteira de possibilidade de produção. Já no segundo aspecto, existe o pleno emprego, porque ela totalmente preenche a área de produtividade, de A até E, como nós vamos ver depois nos exemplos apresentados. Já a última é uma condição impossível de se produzir. A capacidade instalada de produção não ultrapassa o poder dessa produtividade. Então, é uma condição impossível de se produzir. Nós vamos decantar em prosas e versos esses acontecimentos, então deixo um tempinho para vocês copiarem o que está no quadro, para nós determinarmos o que está aqui, demonstrarmos para vocês na prática e depois apresentar o custo de oportunidade, ok? Acredito que vocês já copiaram, então vamos aos exemplos. Aqui está o que vocês já anotaram. Suponhamos uma economia que só produza máquinas, bens de capital e alimentos, bens de consumo, e que as alternativas de produção sejam as seguintes. O que meus jovens estão verificando? Que tanto as alternativas como a produção de máquinas e alimentos estão dispersos. Em termos de inglês está de front to toe, isto é, dos pés à cabeça, estão embaralhados. Existe um artifício econômico para determinar isso aqui, mas vamos primeiro anotar esses dados que vocês já anotaram aí também. Alternativa de produção, vocês vejam que está D, C, A, E, B. Então, dispersos. Máquinas em milhares, 20, vai para 50, volta para 0, aumenta para 30, passa para 40. Milhares, 40 mil, né? Alimentos, em toneladas, 16 mil, 0, 6 mil, 20 mil, 10 mil. O que acontece para nós determinarmos o item A? Construa a escala da curva de possibilidade de produção. Então nós temos que seguir o seguinte critério, o seguinte artifício econômico para ninguém errar, qual seja. As alternativas seguem cronologicamente em ordem alfabética. Que estava embaralhada aqui, passa a seguir a sequência A, B, C, D, aí diante, até o último tópico, até o último caso. Então nós temos A, B,
C, D e E, para fazer alternativas. Máquinas. O primeiro bem que entra vai ser considerado do valor máximo para o mínimo. O primeiro bem, qual o primeiro bem que entrou? Máquinas ou alimentos? O primeiro bem que entrou foram as máquinas. Então vai para o eixo de X, eixo horizontal. Vejam bem, eixo da tão decantada abscissa que vocês comentavam, mas vocês hoje são acadêmicos, não precisam falar mais em abscissa. Vocês vão falar em eixo horizontal. E também, ao invés de falar os alimentos vai ficar no eixo das ordenadas, não, os alimentos vão ficar no eixo vertical. Perfeito? Então nós temos aqui a máquina, se nós falamos que vai a primeira entrar e vai ficar no eixo das abscissas, no eixo horizontal agora, para nós, então nós vamos colocar a máquina aqui numa condição do máximo para o valor mínimo. Então nós temos aqui, qual o valor máximo? 50. Depois, temos 40. Passa para 30. Depois, o ponto D, 20. E o E, ponto final, 0. Então, máquinas já determinamos a consequência. Vamos passar para alimentos, toneladas de alimentos. Os alimentos já ao contrário. Fica nos eixos vertical, não mais ordenada, e começa do mínimo, do menor para o maior. Então nós passamos do ponto 0, vamos achar o ponto 0, achamos, ponto 0, em seguida, depois de 0 vem meia dúzia, depois de meia dúzia vem o quê? 16, depois de 16, desculpem, 6, vem o 10, pela ordem, depois do 10, 16, depois do 16, o último seria o número 20. Nós fizemos a curva ou a escala da CPP, que vai dar, e depois nós vamos estudar posteriormente, a lei da oferta da procura, sendo a curva da demanda ou procura que nós vamos registrar, representando no gráfico. Para fortalecer os seus conhecimentos, vamos recapitular o assunto para ficar bem gravado para vocês, para fazer um bom estudo com relação a essa matéria, a esse ensino. Vejam bem, nós temos aqui apresentado para vocês uns dados de exercício, primeiramente dando alternativa de produção, dispersamente. Máquinas, botei aqui uma característica de X, milhares, e alimentos, característica Y, toneladas. O que vem dizer para vocês entenderem melhor? Por que o Ítalo está máquina X e alimentos Y? Isso é para determinar para vocês que sempre o primeiro bem que entra fica no eixo de base, antigamente chamado eixo das coordenadas cartesianas, eixo das abscissas. E também no eixo vertical, que é Y, fica nos eixos das ordenadas. Mas hoje, como eu voltei a falar com vocês, vocês são acadêmicos. Vamos esquecer esse problema de ordenada e abscissa e vamos aplicar a nossa realidade de hoje, de dia. Seria as máquinas no eixo horizontal e alimentos no eixo vertical. Então nós temos aqui dispersos, as letras D, C, A, E, B, nós vamos colocá-la em ordem cronológica, seguindo a sequência. Então nós botamos aqui, alternativa de produção. Vocês fizeram aí. A, B, C, D, E. Já máquinas vai entrar em que sentido? Vai entrar sempre do valor do máximo para o mínimo, do maior para o menor. Porque isso é um contexto econômico, um artifício econômico. E já alimentos é o segundo bem que vai entrar. Ó. Primeiro, máquinas. Segundo, alimento. Primeiro bem vai para o eixo horizontal. E o segundo bem
vai para o eixo vertical. Então nós temos aqui determinado. Máquinas, se vai do máximo para o mínimo, será como nós colocamos aqui. Vocês já colocaram já. Para entender bem, 50, 40, 30, 20 e 0. Já no eixo vertical estão os alimentos em toneladas, que vai do mínimo, do valor menor que tem, que é o 0, para o valor maior, que é o máximo, que é 20. Então vai de 0, 6, 10, 16 e 20. Com isso apresentado, nós fizemos a construção da escala da curva de possibilidade de produção, que, como eu disse a vocês, vai determinar uma curva que nós chamamos de curva da demanda ou procura, no estudo que nós vamos fazer quando tratarmos da lei da oferta e da procura. Agora está fácil para determinar o gráfico. Nós temos que ver, primeiro, temos as escalas de valores, que vocês já acharam. Ok? Vamos achar a escala gráfica, para não distorcer o gráfico. Vamos fazer a escala gráfica bonitinha. Qual seria? Você já sabe que máquinas vai ficar no eixo horizontal. Alimentos no eixo vertical. Como é que nós vamos fazer em termos técnicos, estatísticos e econômicos, que chama curva do intervalo que se observa. Olha, é difícil falar isso, mas nós vamos dizer simplesmente, cada intervalo de classe, cada intervalozinho da divisão custa tanto valor. Por exemplo, cada pontinho, cada intervalo vai valer tantos pontos. Como é que nós vamos fazer isso correto? Correto é verificar, primeiro, a variável máquinas no eixo horizontal e depois variável os alimentos no eixo vertical, o menor valor de diferença entre eles, para ser a escala gráfica, para nós apresentarmos. Vamos ver primeiro a máquina. Máquinas em milhares. 0 para 20, a diferença é 20. 20 para 30, 10. 30 para 40, 10. 40 para 50, 10. Então, o que nós achamos em termos de máquinas? Máquinas fica no eixo horizontal, valendo uma escala, valendo 10. Vamos agora verificar os alimentos. Os alimentos, nós temos de baixo, contando de baixo para cima ou de cima para baixo, não tem problema. De cima para baixo, 0 para 6, 6, mais 6 para 10, 4, 10 para 16, 6, mais 16 para 20, 4, a diferença, não é? A menor diferença entre 6 e 4, qual é a menor diferença? É 4. Então, cada intervalo de classe para alimentos vai valer no eixo vertical, vai valer 1 por 4. 1 por 10 mil e 1 por 4 toneladas cada intervalo. Não é isso? Entendido? Então vamos demarcar em prosas e versos a escala gráfica correta. Como é que nós vamos fazer? Para o eixo horizontal, não vale 1 por 10? Então nós temos, primeiro, vamos marcar o ponto 0, ponto inicial. Vocês sabem que aqui no eixo vertical, alimentos, no eixo horizontal, máquinas. Então nós podemos fazer o seguinte, não são 4 no eixo vertical, então nós temos 4, e 4, 8, 4, 12, e 4, 16, e 4, 20. E marcamos então o intervalo de classe, o subintervalo do intervalo que se observa em termos estatísticos e econômicos. Então marcamos o intervalo de classe aqui corretinho. E para o eixo horizontal, que são as máquinas, o mesmo critério.
Cada intervalo vai valer 10 mil. Perfeito? Então vamos anotar. Então nós temos 10, 20, 30, 40, 50. Marcamos então o eixo horizontal que representa as máquinas. Vamos marcar então os pontos. Então nós temos no eixo vertical, se o intervalo é 4, nós temos aqui 1 por 4, não é? Vai ser uma série de 4. 4 mais 4, 8. 4, 12. 16. E 20. Máquinas. Como é que nós vamos determinar máquinas? Muito fácil, compreensível, né? Se vale 10, nós temos 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Nós temos que verificar que os espaços que se refletem aqui no eixo vertical têm que coincidir com o eixo horizontal. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. A escala está perfeitamente correta. É só agora fazer a interseção entre alimentos e máquinas. Agora nós tracejamos os pontos de plano, a interseção entre a variável máquinas com a variável alimentos e vamos determinar aí a CPP, o gráfico da CPP. Vejamos então, vamos fazer em conjunto? Então, bem, nós temos, no primeiro caso, já havia marcado para vocês, ponto A, 50 para máquinas. Ó, 50 para máquinas, 0 para alimentos. Ponto B, 40 para máquinas. Nós temos 40 para máquinas. Vamos tracejar aqui 40 6. Como a escala gráfica está correta, entre 4 e 8 está na metade a 6. Então nós vamos, não precisa nem botar o número 6. Nós vamos fazer um intervalo aqui determinando o 6. Vocês podem ler do gráfico, não havendo necessidade de botar até o número 6, porque sabe, quando vocês lerem o gráfico corretamente, vocês vão verificar que 6 fica entre 8 e 4. O terceiro, ponto C. Qual seria o ponto C? 30. Alimentos, 10 mil toneladas. Então, nós temos 30 para máquinas. Marcamos máquinas. Nós temos entre 8 e 12, a metade é 10. Não precisa determinar o 10, porque nós fizemos a escala gráfica correta, está determinando, quem pode ler o gráfico tranquilamente ver que a realidade de aplicação é essa que está aí apresentada. Então nós temos aqui o terceiro caso, o item C. Vamos para o item D, D de dado. D, 20, alimentos, 16. Então nós temos aqui sejamos 16.
E o último ponto é 0 para 20. Então nós temos aqui o ponto E. Isso determina nessa interseção a tão decantada que eu falei com vocês, CPP, ou significa uma curva da demanda e da procura em termos de oferta e procura, da lei, dentro da lei. Nós vamos então fazer aqui a alternativa A marcada, B, o segundo caso, então nós fazemos aqui a tão decantada curva de possibilidade de produção. Agora, deixar bem claro para vocês. Uma curva gráfica, ela pode ser uma linha perpendicular, pode ser uma linha em sentido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Não deixa de ser uma linha gráfica, perfeito? Então vocês têm aqui a CPP. Daí nós vamos tracejar ou passar para o estudo do custo de oportunidade. Antes de passarmos para o custo de oportunidade, eu deixei para melhor visualização de vocês o gráfico maior, o mesmo gráfico que nós tínhamos apresentado anteriormente, e vou complementar com vocês. Porque naquele gráfico faltou fazer a curva Z e a curva Y. Perfeito? Então nós vamos explicar. Então nós temos aqui, como no gráfico, aqui está em sentido mais visual, né, para vocês ficar mais claro. Nós temos as alternativas A, B, C, D e E. Todas preenchem as possibilidades de produção. O A significa 50 por 0 e o E 0 por 20. Então aqui se refere às máquinas, 50 mil máquinas, aqui se refere a 20 mil alimentos, 20 toneladas, desculpe, de alimentos. Então, para vocês terem uma ideia, a alternativa A, essa alternativa, faz a alocação de produção de 50 máquinas para 0 alimentos. A alternativa E, ela já faz o contrário, faz a alocação de 20 toneladas de alimento em detrimento a 0 de máquinas. A alternativa Y, que eu coloquei agora aqui que não estava anteriormente, determina uma operação de capacidade ociosa. Por quê? Vocês estão vendo que é de 6, aqui, para 20. Está faltando o envolvimento da capacidade instalada de produção para chegar à base de onde tem a área de produtividade. Perfeito? Daquela demonstração que eu deixei para vocês, aquelas três, inicialmente na abordagem do assunto. Também, com relação ao Y, já comentado, nós temos também a alternativa Z. O que significa a alternativa Z? Se a pessoa tem 12 toneladas de alimentos e vai produzir 50 mil máquinas, não há condição. Por que não há condição? Porque ela ultrapassou a fronteira ou possibilidade de produção. Uma operação impossível de se fazer, a consecução dessa operação. Capacidade acima do normal, da capacidade máxima instalada de produção. 12 para 50 é impossível. Só pode se produzir dentro dessa área que eu expliquei a vocês. De A até E, dentro dessa área. Fora dessa área,
é impossível se produzir. Vamos agora... Deu para entender, gente? Tá claro? Então vamos agora ao custo de oportunidade. O que eu falei com vocês anteriormente sobre o custo de oportunidade? Qual seria esse critério? À medida que vocês querem aumentar a produção de um determinado bem, vocês vão ter que sacrificar a produção de outro bem. Se vocês querem aumentar a produção da variável máquinas, vocês têm que automaticamente sacrificar a produção da variável alimentos e vice-versa. Eu estou dando um exemplo para vocês aqui dos dois casos. Vejamos o primeiro. Vamos fazer devagar. Vejam bem. Se eu quiser aumentar a produção de máquinas de 20 mil para 40 mil unidades, quanto é que eu poderia sacrificar de toneladas de alimento? Está claro para vocês, nós vamos ver aqui. Se eu quiser aumentar máquinas de 20, olha aqui, gente, 20 para 40, quanto é que eu vou produzir sacrificando ou diminuindo os alimentos? Se vocês têm 20, quanto é que tem de alimento? 16. Mas vocês aumentaram a produção de máquinas para 40. O que ocorre? Essa produção de 16 toneladas de alimento automaticamente vai passar para 6 toneladas. Então, o que vai acontecer? Vocês vão perder ou deixar de fabricar 10 toneladas de alimento, porque 16 menos 6 vai dar 10 toneladas. Ficou claro, gente, para vocês? Por outro lado, se vocês, no caso, quer pegar a variável alimentos e aumentá-la de 6 toneladas para 16 toneladas, quanto vocês vão ter que sacrificar de quantidades de milhares de máquinas? A alternativa é em sentido contrário, porque vocês querem produzir mais alimentos do que máquina. Vocês vão verificar que estão com quantidade de produção de alimentos, 6 quantidades, está aqui. Vocês vão subir para 16 toneladas, aumentar de 6 para 16. Vocês automaticamente vão aumentar de 6 para 16, vão aumentar 10 toneladas. Automaticamente, o que vai acontecer? Vocês tinham 6 toneladas, equivaleria a 40 mil máquinas. Mas ao aumentar a tonelada de alimentos, automaticamente vocês vão ter que diminuir a quantidade de máquinas. 40 menos 20. Vocês vão perder 20 mil máquinas, vão ficar de 40, vão perder 20, vão ficar com 20 mil máquinas. Gente, isso aqui significa o tão decantado, como eu falo com vocês, da CPP, o custo de oportunidade, sacrificando um bem em detrimento da melhoria do outro. Isso é uma realidade econômica dentro da curva de possibilidade de produção. Com isso, acredito que tenha dado esclarecimentos reais para vocês fazerem um bom trabalho e vou passar agora a expor para vocês exercício baseado no que apresentei para vocês. Vocês vão tentar fazer esses exercícios baseado nos ensinamentos apresentados agora. Perfeito? Bons estudos e vamos caprichar nisso aí.